Muito bem, Rede Super, que bom estar aqui com vocês mais uma vez para esse nosso encontro aí dos amigos, dos homens, porque esse programa, vocês já sabem, né? É o melhor programa da TV brasileira e esse programa é voltado para o público masculino. E hoje no programa que estamos aqui para fazer, para te abençoar, nós vamos falar sobre ansiedade e como ela anda nos incapacitando. É isso mesmo, você ouviu, como nos incapacita. Então fique ligadíssimo porque o nosso programa já começou. É isso aí, pessoal. Então, acelerando na curva, no nosso programa agora é com eles. Eu quero saudar aqui o meu querido pastor, amigo, garboso, inteligente, Matheus Alves. Fala, Serginho. Tudo bem, meu irmão? Um erudito, um cara extremamente capaz. Que bom ter esse momento aqui contigo. Momento de aprendizado, de conhecimento. Para mim, é um ganho. Terça-feira é o melhor dia da semana, porque eu te encontro. Isso é uma bênção na minha vida, meu irmão. João 8,44 diz o que mesmo? Mentira, o que é isso, meu irmão? Não, João 8,32, conhecereis a verdade. Matheus, que alegria, cara. De fato, é legal estar aí com você. É um tempo que a gente passa aí junto, a gente aprende, divide, né? Algumas coisas do ministério. Com certeza. E questões aí importantes, até relativas aí ao tema que nós vamos falar hoje. É importantíssimo. Mas para falar de ansiedade e como ela tem nos incapacitado, nós precisamos conhecer o nosso terceiro elemento aqui do estúdio aqui, que é essa fera aí que está apresentando para você. Lucas Farnese é médico especialista em psiquiatria. Ele trabalha com foco na rotina e hábitos do paciente, conduzindo-os a uma caminhada que objetiva uma vida verdadeiramente equilibrada e de valor. Aqui na Rede Super, ele é um dos comentaristas do programa Você é um Bom Motivo para Viver. Ele é casado com Paola e pai do Álvaro. Muito bem. Meu doutor Lucas, aqui pra gente, Lucas, né? Isso, Lucas. É o médico da Bíblia lá, não, né? Parece idade que é. Não tem não, mas... Idade não tem não, né? Seja bem-vindo aqui ao nosso programa, que alegria recebê-lo. Obrigado por esse convite aí, principalmente para falar esse tema aí importante, que às vezes o público, principalmente masculino, negligencia tanto, né? Negligencia tanto. Ansiedade é complicado, né? Pra gente aí é um tema atualíssimo, é esse fator causal aí de muitas doenças e é um adoecimento para todos nós, então fique ligadíssimo aí. Doutor Lucas, ansiedade, o quanto a ansiedade ela é boa e ela nos ajuda? A ansiedade ela é uma bênção nas nossas vidas. A ansiedade ela é uma emoção normal, a ansiedade é algo que todos nós sentimos todos os dias, várias vezes ao longo do dia, e ela tem uma finalidade muito clara que é nos preparar, né? Então eu tenho uma prova amanhã e eu vou sentir uma certa ansiedade, essa ansiedade vai fazer com que eu não queira sair, com que eu não queira ir no churrasco, com que eu não queira ficar ali perdendo tempo na televisão, vou me preparar para aquela prova, vou estudar e eu vou me preparar bem e performar bem amanhã. Vou fazer essa prova bem. Diferente do transtorno de ansiedade, né? Que às vezes a gente acaba resumindo e chamando tudo de ansiedade. A gente fala ansiedade, tem que tratar ansiedade, tem que tratar ansiedade. Mas o que a gente tem que tratar é o transtorno de ansiedade, né? Uma doença, um transtorno emocional em que o cérebro fica predisposto a experienciar de uma forma ansiosa eventos da vida que não precisariam. Né? Então, ou numa intensidade maior do que precisaria. Então, se eu tenho ali uma ansiedade para fazer a prova e aquilo me faz estudar e me preparar para o bem, ótimo. Mas se eu fico com falta de ar, se eu não durmo, se meu coração dispara, se minha concentração fica ruim, se eu estou tentando concentrar para a prova, mas eu estou ali pensando, e se eu for mal, e se der errado, e eu não vou conseguir, não vai dar tempo de estudar, e aquilo me incapacita para estudar, aquilo já não é bom, né? Aquilo já não é uma bênção, aquilo já passa a ser um problema, né? Então é isso que a gente trata, né? É isso que a gente trata. A ansiedade é uma emoção normal que a gente sente. E isso é uma confusão que às vezes muitas pessoas fazem, né? Porque às vezes a gente começa a tratar, mas eu ainda estou ficando ansioso, ainda tem situação que eu fico ansioso. Fala, olha, gente,
não consegue e nem quer. Não é nem o objetivo que você não sinta ansiedade, nem qualquer das emoções normais. Né? O medo tem seu lugar, a raiva tem seu lugar, a ansiedade tem seu lugar, a alegria tem seu lugar. Né? Acho que a alegria o tempo todo também não é bom. Né? A gente tem um lugar para todas as emoções. Né? Então, essa diferenciação ela é muito importante de ser feita. Pastor Zezinho, se você começou aí falando o quanto a ansiedade é boa para nós, né? E aí eu já fui direto dos textos bíblicos, né? Que a Bíblia diz, não andeis ansiosos por coisa alguma, lançai sobre ele as vossas ansiedades. Porque então, ele tem cuidado de vós. Então, não é que vai cuidar, hein? Tem cuidado. Tem cuidado. Então eu queria que o nosso profissional aqui falasse para nós assim, porque também é um cristão, né? O irmão que está assistindo aí, o homem que está assistindo a gente agora nessa noite, ele lê a Bíblia, não andeis ansiosos, mas aí ele acabou de ouvir que a ansiedade é uma coisa boa. Você explicou, mas detalhe aí, existe uma ansiedade boa? Foca nisso, fala pra gente da ansiedade boa. Sim. Porque a Bíblia mostra como se fosse meio que um pecado. É isso, e várias pessoas apresentam desse jeito, e são 2 versículos que impedem muitas vezes as pessoas de buscar um tratamento. Elas vão quando estão assim devastadas, né? Quando a coisa até tá porque ruim. gera também esse medo de expor uma situação para não demonstrar essa fraqueza, o que decorre ali em mais ansiedade ainda, né, doutor? Isso. Então, assim, o que a gente muitas vezes tem que entender sobre... A gente tem que entender assim, sobre as palavras, né? Uma palavra, né? A maioria das palavras da língua portuguesa, ela tem uma variedade de significados, né? Então, ela não julgueis, né? É um determinado fato, né? Não é que você não pode julgar nada nunca, isso, né? Você não tem hora que fala para julgar. Com certeza. Então, as palavras... Então, a gente tem que pegar o versículo e entender o que está querendo ser dito ali naquele momento, né? Então, as pessoas às vezes confundem. Essa frase eu já falei várias vezes. Eu falei, olha, a Bíblia fala, lançai a vossa ansiedade, não o vosso transtorno de ansiedade. Né? Não que a gente não vai orar pelo transtorno de ansiedade, não que a gente não vai confiar em Deus, pedir direção para isso. Mas não é que, olha, uma doença que eu trato só com fé, porque a gente não faz isso com doença nenhuma. Né? A gente não faz isso com doença nenhuma. A gente ora, a gente vai, busca os recursos. Né? Eu quero melhorar minha condição financeira, eu oro, mas trabalho. A gente não fica só num campo. E essa má interpretação, ela gera ali um problema muito grande, né? Quando tem essa má interpretação, às vezes eu falo com as pessoas assim, às vezes é mais fácil a gente falar de fé com um ateu do que de ciência com determinados cristãos. Né? Porque a pessoa não, mas é pela fé, falta de fé, a pessoa está ali buscando, e às vezes com pessoas líderes, né? Líderes de célula, falando esse tipo de coisa. Né? Imagina o Chico, o homem já tem a dificuldade de buscar tratamento. Com certeza. Né? Resultado, o que a gente vê muitas vezes? As pessoas buscam a gente quando está muito ruim. Né? A gente perde assim, o ouro que a gente tem no tratamento, que é a precocidade. Né? Como seria bom se as pessoas, no comecinho do quadro, se elas já buscassem ajuda, né? Quando elas não estão debilitadas, quando elas não estão conseguindo trabalhar, os relacionamentos não estão destruídos. Né? Como seria bom que essas pessoas buscassem nesse momento? Só que elas vão segurando e muitas vezes buscam quando o sofrimento está muito grande, quando não está dormindo, quando já está ficando incapacitado para determinadas coisas, né? Quando as emoções já estão prejudicando o relacionamento, prejudicando o trabalho, prejudicando outras áreas da vida. Então, essa diferenciação, né, a gente tem que fazer. Porque eu já ouvi que ansiedade é pecado, que medo é pecado. Cara, são emoções normais, né? São emoções normais que todos nós sentimos, né? Todos nós sentimos. Não tem como não sentir. Como é que pode ser pecado? Né? Como é que pode ser pecado? A gente tem o organismo que foi feito para isso. Né? O que é uma emoção? É o corpo nos programando para agir de uma determinada forma que nos favoreça. Né? Tem um cachorro vindo para cima de mim. Se eu ficar pensando... cachorro... Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não serei mastigado por esse cachorro. Pegou. Né? Então, não posso sentir medo. Cara, eu tenho que sentir medo e sair correndo. Depois eu vou pensar que é cachorro. Né? Então, as emoções, elas têm todas isso. Dentro da Bíblia, rapidinho, dentro da Bíblia, o medo, que seria pecado, seria aquela situação que impede você de obedecer a Deus. Esse seria o medo. E a ansiedade... E que te paralisa na vida. De uma realização. Exatamente. Ou de uma determinada decisão. Exatamente. E a ansiedade é a não confiança que Deus pode prover o seu amanhã. Isso. Talvez esse é o tema de Mateus 6, né? E de Pedro também. Isso. E aí essa questão do tempo é importantíssima, né? De saber esperar. Nós fizemos um programa falando sobre ouvir a voz de Deus. Você até falou, olha, as palavras de Deus para nós são sim,
não e espera. E muitas vezes o silêncio eloquente de Deus, ele está aqui, né, sinalizando esse espera. A gente pode estar no meio de uma provação, pode estar no meio ali de uma situação que Deus, ele está apostando as fichas, né, na gente ali, esperando a boa resposta. Mas, doutor Lucas, sobre a ansiedade, existem tipos de ansiedade? Existem vários transtornos ali de ansiedade, né? A gente tem as fobias, né? Então tem gente que, por simplesmente ver um objeto, começa a sentir um objeto, um animal, né? Ou qualquer coisa, começa a sentir um medo intenso, né? A pessoa vê uma aranha desse tamanhozinho e sai correndo, não consegue, né? Se alguém estiver ali longe, a pessoa começa a entrar em crise, né? A gente tem o transtorno de ansiedade, né? O transtorno de ansiedade generalizada, que é essa tendência do organismo a viver as coisas com uma ansiedade exagerada, né? Uma ansiedade desproporcional ao estímulo, né? Porque saúde mental muitas vezes não é aquela mente inabalável, muitas vezes a gente está bem sincronizado com o ambiente. Então tem um momento de ficar ansioso, eu fico ansioso. Tem hora de ficar triste, eu fico triste. Tem hora de sentir uma certa raiva, eu fico com raiva. Né? Tem hora para essas coisas. Então a gente tem que estar bem sincronizado. O transtorno emocional é quando há uma desincronia, né? Então tem um estímulozinho, tem uma prova amanhã, começa a ter falta de ar, né? Começa a não dormir, não tem nada a ver. Né? Isso me por questões, às vezes, pontuais apenas. Ou por uma predisposição do cérebro a viver isso tudo de uma forma ansiosa. Né? Meu filho não chegou. Se tiver, cara, pode ter acontecido um monte de coisa, pode ter atrasado, pode ter ficado ali conversando com um amigo até mais tarde, mas a pessoa começa a pensar, não, morreu, foi sequestrado, né? Tenta ligar, não consegue, começa a entrar quase em pânico, né? Eu conheci um rapaz, eu tenho um amigo, na verdade, que a namorada dele sumiu por umas 3 horas, ele estava procurando a polícia para falar com ela. Isso é mais normal do que a gente imagina. É muito essa questão de deixar de dormir. E isso também acontece com muita gente, né? Acontece super frequente. E o que é um veneno? As pessoas começam a achar culpados para isso, né? A culpa é do trabalho, a culpa é da menina que sumiu, né? A pessoa, muitas vezes, ela não tem a percepção assim, olha, eu não precisava ter reagido dessa maneira. Tem algo em mim, né? Tem algo em mim, mas não, é o outro, né? Também ela sumiu, né? 3 horas, falou que ia chegar aqui 8, chegou 11, né? Começa a gente responsabilizar, a culpa do emprego, a culpa do cônjuge, né? A gente tem responsável para tudo que a gente sente, né? Qual é a marca mesmo assim, uma evidência na saúde física de uma pessoa que está acometida aí de um transtorno, de uma dificuldade, de uma ansiedade excessiva? O meu corpo, ele dá sinais? Dá sinal o tempo todo, né? A questão é se a gente capta ou não. Né? Assim, o corpo, ele sussurra, e se a gente não ouve, uma hora ele grita. Né? E isso é assim com tudo, né? Como vai começando muito devagarzinho, às vezes as pessoas não percebem, né? Porque o nosso cérebro tem uma capacidade incrível de se adaptar, né? Tanto para o bem quanto para o mal, né? A gente pode se acostumar a viver muito mal, a gente pode se acostumar a se relacionar muito mal, a estar dentro de um relacionamento muito mal, num emprego muito ruim, e a gente acostuma, né? Quem está de fora fala assim, não, como é que você aguenta? Fala, tranquilo, né? A gente vai se adaptando. E tem pesquisas ali que mostram que entre um transtorno de ansiedade começar as pessoas buscarem ajuda, muitas vezes passam-se mais de 10 anos, meu Deus, na média, né? Porque vai começando devagarzinho, né? E a gente vai usando um mecanismo da evitação, né? Então, se eu fico ansioso de ir ali, eu não vou ali. Se eu fico ansioso de conversar ali, eu não converso ali. Se eu fico ansioso de andar de carro, eu paro de andar de carro. Se eu fico ansioso de elevador, eu vou pela escada. A gente vai evitando as coisas, né? Mas tem coisa que não é normal, né? Então, o que muitas vezes eu estimulo as pessoas a observar? Olha, hoje eu dou conta de fazer 10 coisas, de repente eu dou conta de fazer 9, 8, 7. Eu tenho que acender uma luzinha, né? Pode ser que minhas prioridades estão mudando, pode ser porque a idade está chegando, pode. Mas a gente tem que... Olha, será que minha saúde emocional está tranquila, né? É que eu estou dormindo tão bem assim? As pessoas começam a fazer gambiarra com sono, né? Começam a ouvir música, começam a dormir assistindo televisão, começam a tomar um remedinho ali que o farmacêutico passou, o chazinho da avó, né? Começa a fazer umas coisinhas assim, né? Que vão funcionando por um tempo e vão parando, né? Não é normal a gente dormir mal, né? Não é normal a gente viver ali estressado com tudo, né? Ah, mas meu trabalho... Ah, mas lá em casa... Não é normal. A gente tem que estar preparado para lidar com as adversidades da vida. Porque às vezes as pessoas ficam querendo uma bolha, né? Onde nada acontece, onde as pessoas são todas boazinhas, onde não tem ninguém invejoso, onde ninguém fala mal, né? E a gente começa, não, se essas pessoas não existissem, eu estava bem. Mas tem que ficar bem com essas pessoas, elas existem.
né? Não tem como te arrebatar aqui e te colocar levar para o paraíso de uma vez. Né? E viver numa redoma, né? Não tem jeito, né? E aí as pessoas começam a se retrair, né? Elas começam a fugir ali da situação. Né? Não é comum, não é normal eu viver me relacionando mal, brigando com as pessoas, né? Eu viver estressado, né? Eu viver ali, eu ter uma visão negativa da vida, não é normal. Ah, mas a política, mas a sociedade, a guerra, não é normal. Tem muita coisa boa. Né? Tem mais gente boa do que ruim. Tem mais coisa boa do que ruim acontecendo. Né? Só que depende do que a gente foca, né? Do que a gente está assistindo, né? do que a gente está se nutrindo. Né? Então tem muita coisa boa e muita gente boa. Né? Até as pessoas que a gente não gosta, tem muita coisa boa nessas pessoas. Com certeza. Talvez a gente não consiga ver. Né? Talvez a gente não esteja conseguindo enxergar, porque a gente está tão emocionalmente ligado no negativo da pessoa que a gente não está conseguindo enxergar. Né? Mas não é normal ali eu ficar... Então tem essas coisinhas que não são normais, né? Mas são muito comuns. Né? E a gente às vezes confunde o normal com o comum. Né? Mas não é normal, é comum. Amigo, aqui vens, amigo. Tô brincando. Tem coisa boa, gente. Tem. Até em mim tem coisa boa, né, Dadinho? Você é fera. Doutor Lucas, agora sobre essa correlação entre ansiedade e a depressão. A gente vê aí de uma maneira simplista, né? Assim, bem aquelas frases de efeito aí do Instagram, né? Que é: ansiedade é excesso de futuro, depressão é excesso de passado e estresse é excesso de hoje. Qual que é a relação desses pontos aí, até, vamos dizer, antagônicos, que seria a depressão e a ansiedade? Então essas frases é bobagem, né? Não tem... Eu falei, simplista. Né? É, simplista, porque assim, é um transtorno mental que me predispõe a viver a situação de uma determinada forma, né? Pega ali os meus pensamentos. Então, quando a gente está com raiva, a gente não pensa a mesma coisa quando a gente está triste. Né? Então, se eu estou ali com um quadro que me traz ali uma tristeza, que é a depressão, os meus pensamentos acompanham. Né? A gente começa a ruminar passado, mas não é porque eu estou pensando no passado. Né? Esse que é o problema que a frase traz. Né? Às vezes as pessoas pensam, você precisa mudar seu pensamento, você precisa focar no futuro, a tua vida está tão boa, você tem uma esposa legal, você tem as suas finanças... Seu time está ganhando. Seu time está ganhando, está lá na ponta, você não tem motivo para estar assim. Não é como se precisasse de um motivo circunstancial, né? Se tivesse a vida ruim para a pessoa ter depressão ou ansiedade ou qualquer transtorno emocional que seja, né? Não precisa. Ansiedade, a gente tende a catastrofizar o futuro, né? Mas por uma alteração de funcionamento cerebral, né? Então, a ansiedade ali, ela disparada à toa. A menina atrasou, pá, e você tinha morrido. Eu sigo um grande jornal aqui de BH, e ele postou esses dias que outubro vai ter muita inundação, muito deslizamento de terra, etc. E todos os comentários eram: obrigado por ativar a minha ansiedade, obrigado por me fazer ficar preocupado. Vários. Notícia ruim, ela gera alguma coisa assim? Ou é a pessoa mesmo que absorve? Porque cada um também é de um jeito, né? Sim, mas o problema é o quê? Hoje, quando a gente entra na internet, existe um negócio chamado algoritmo, né? Uhum. E o que o algoritmo capta? Aquilo que vai te dar mais interesse e vai prender mais atenção. Isso. O que prende mais a atenção do ser humano? Catástrofe. Coisas muito diferentes, né? Então, teve ali uma chacina, você quer saber o que aconteceu, né? Olha, houve uma doação de ninguém abre a notícia, ninguém abre. Não dá ibope. Né? Ninguém, né? Olha, as crianças estão mais... Ninguém quer saber, né? Um ou outro que vai abrir. Mas se botar uma catástrofe ali, né? O tempo todo. Você pegar as notícias mais lidas dos jornais, é só esse tipo de notícia. Essa aí deve ter sido muito aberta e muito comentada. Com certeza. E essa também é uma estratégia para o tempo, para fazer com que, do inimigo, para fazer com que nós nos detenhamos aí diante do medo de todas essas coisas, para isso ocupar o nosso pensamento, trabalhar com as nossas emoções, antagonicamente a questão, por exemplo, Filipenses 4:8, tudo aquilo que é verdadeiro, de boa fama, de algum louvor existe, isso ocupa o seu pensamento. Mateusão, doutor Lucas, nós vamos para um rapidíssimo intervalo para permitir o pessoal de casa ali se ajeitar, ainda convidar os amigos, parentes aí, para assistirem aqui conosco o nosso programa. O nosso intervalo é rapidíssimo e voltamos daqui a pouco com esse assunto sensacional. Muito bem, pessoal, de volta estamos com o nosso Agora é com Eles, com a participação
excelente, fantástica aqui do nosso doutor Lucas Farnese, médico psiquiatra, e eu e Matheus, junto com vocês, estamos aprendendo aí sobre a ansiedade e a forma com que ela tem nos incapacitado. Incapacitado, sim, porque a gente tem visto aí muitas pessoas aí do nosso ciclo de amizade, perto da gente, e às vezes até a gente mesmo, sofrendo aí com essa ansiedade. Doutor Lucas, hoje existe uma questão, porque, por exemplo, Matheus é mais novo, o senhor é mais novo, a gente um pouquinho mais velho, a gente viu lá, isso aí é coisa mais de mulher e tudo. Sobre essa questão de prevalência hoje, como que está a questão da ansiedade aí? Os transtornos emocionais, geralmente, eles afetam mais frequentemente as mulheres. Fica a dúvida se é porque os homens não buscam, se é porque elas vão mesmo, né? Então, a gente tem pode ser um dado subestimado aí, pode, né? Provavelmente é, né? Provavelmente, não sei se seria 50-50, mas que teriam muito mais homens ali que deviam estar buscando, mas não estão, né? Porque o homem, ele quer, eu vou lidar, né? Eu tenho que aguentar, eu tenho que ser forte, né? Tem aquela coisa toda, né? E acaba... O homem é o que mais demora, né? E no consultório a gente vê, assim, muitas vezes levado por uma mulher. É a mãe que leva, é a esposa que leva, é alguém que leva. Nesse reflexo da vida do homem aí, por exemplo, a turma está nos assistindo ali, o maridão está do lado da esposa, a gente tem que tocar em alguns temas aqui. A ansiedade traz também alguns problemas ali no cotidiano. Como você falou, vai tirando. Por exemplo, a relação íntima do casal tem sido afetada assim, diretamente pela ansiedade, né? Por parte do homem. Especialmente. A maioria dos problemas sexuais do homem são emocionais. Mas eles não são físicos, né? Quantas pessoas a gente recebe ali que eu já fui no neurologista, já fiz exame, testosterona está normal, está tudo normal e não estou conseguindo, né? E quando ainda tem uma parceira que não ajuda, né? Vai de novo, né? Você tá com outra, né? Que apela, chora. Aí que a coisa fica difícil mesmo. Muitas vezes a gente tem que abordar a parceira, né? Porque se ela fica... Aí já é sistêmico. Aí o negócio já não fica legal mesmo. Mas, na maioria das vezes, por origem emocional, né? Você tá ali preocupado, porque a hora da intimidade não é uma hora pra ser boa, pra ser agradável, não é pra você ficar pensando em problema. A cereja do bolo, né, gente? Sim, a celebração ali do casamento, né? Não é pra você estar ali com a cabeça longe. Gente, os boletos que vão vencer amanhã, meu Deus, Sim. Isso aí dá problema. Atenção, homens do meu Brasil, na hora da intimidade, não é no boleto que você tem que pensar, filho. Você tem que pensar naquela moça ali do seu lado, na sua esposa linda ali, tudo sintético. Pensa nela, vai dar tudo certo. Coisa muito melhor para pensar, né, do que boleto. Com certeza. E não é para ficar estressado também com o seu time de futebol, não. Às vezes está caindo para a segunda divisão, está saindo aí das Copas. Suave, tranquilo. Não é, doutor? Tranquilo, vai melhorar ou não, né? Vai. O time ganhou, você comemora. O time perdeu, você aguenta. Vai lá, se consola, não é assim? Sim, fica tranquilo, né? Mas então tem toda essa questão mesmo, atrapalha a intimidade, atrapalha o relacionamento em si, né? Você está ali focado em questões negativas, né? Preocupado demais com coisa que não precisa. Isso vai afetando a capacidade de se relacionar, de trabalhar, a capacidade de fazer várias outras coisas. Só que a pessoa, muitas vezes, ela não vê, né? Então, muito do que a gente faz, assim, é estimular a pessoa a ver que tem um problema, né? E também tem aquela de, já passa, daqui a pouco passa, isso aqui é só um tempo, é só isso, é a pandemia, é a crise lá das vacinas lá de 1914, e está vivendo lá um século ou três. Não, eu quero voltar numa fala que me chamou a atenção, sua, no comecinho do programa. Você disse assim, olha, tem gente que vive isso, vive aquilo e é ensinado a fugir, ou então ele mesmo foge. Você deu alguns exemplos, por exemplo, aquela rua ali me lembra uma coisa, então eu fujo daquela rua. Aquele homem me lembra alguma coisa, então eu não converso mais com aquele homem. Existem coisas que a gente tem que evitar mesmo fugir, ou o tratamento é uma palavra que eu nem gosto muito hoje, mas é usado muito, ressignificar aquela situação. Existem coisas que realmente tem que fugir, que você não pode mais viver, ou tudo precisa ser visto de uma nova forma? Tem alguma coisa contra os psicanalistas? Para falar ressignificar? Não, mas é porque é por causa de outras situações teológicas, não práticas, mas deixa isso para lá. A gente tem que evitar algumas coisas sim, né? Tem que evitar.
essa evitação ela não pode nos prejudicar, tem que nos beneficiar, né? Essa é a reflexão que a gente tem que fazer, né? Eu trabalho no 14º andar e não gosto do elevador, né? Você trabalha ali no Té, tranquilo, você vai se tratar ali por causa de elevador. Não, mas você está te prejudicando, a gente tem que ver, tem que abordar, né? Uma rua que eu não passo, uma pessoa que eu não converso, um lugar que eu não vou. Então a pessoa o mundo parece que vai ficando menor, né? A pessoa vai se restringindo. Né? O mundo vai ficando, aquele lugar eu não posso ir, aquele elevador eu não posso subir, naquele andar eu não posso trabalhar. O mundo ele vai encolhendo para a pessoa. Tudo passa a girar em torno. Tudo. E a pessoa organiza a vida em torno da doença. Né? Então, agora, para o lugar para eu morar tem que ser no máximo no primeiro andar, né? Porque se o elevador estragar, eu não quero. Se eu ficar preso, se o elevador despencar. Né? A pessoa, para ela trabalhar, tem que ser perto de casa, porque o trânsito, nem se acontecer alguma coisa no trânsito. Então, ela começa a organizar a vida em torno da doença sem perceber. Para ela é lógico que ela tem que fazer isso, né? É lógico que ela tem que trabalhar embaixo, né? É lógico que ela tem que fugir do trânsito por medo de ser assaltada, por alguém bater, por morrer no caminho, né? Parece lógico, né? Parece óbvio, né? E muitas vezes a pessoa não enxerga que isso é um problema, né? Então, são essas as evitações assim, que a gente tem que tomar cuidado, né? A pessoa mau elemento, um mau caráter, deve evitar mesmo, né? Essa hora que o medo, a ansiedade é boa pra gente, né? Sim. Que é pontual ali. Que nos traz benefício. Doutor Lucas, nós vamos colocar agora uma mulher na nossa prosa aqui, porque aqui no nosso programa a mulher tem vez e tem voz. Então, no nosso quadro Agora é com ela, nossa querida Raine Aro. Hoje eu vim falar com vocês sobre um assunto muito importante que já está sendo abordado aqui no programa, que é sobre a ansiedade. Quais são algumas medidas práticas que nós podemos tomar no dia a dia para escapar da ansiedade? Bom, primeiramente já é importante dizer que não tem como escaparmos 100% da ansiedade. Como assim? A ansiedade ela é uma emoção natural como qualquer outra que nós temos. Assim como o medo que nos faz prevenir e entrar em situações de perigo, a ansiedade também é uma das emoções que faz parte da nossa vida. Por exemplo, seu primeiro dia de trabalho, você vai se sentir ansioso. Quando você vai viajar e você está muito tempo programando essa viagem, animado, ansioso por ela, a ansiedade vai aparecer aí. É uma emoção natural como qualquer outra. Porém, quando a ansiedade começa a te paralisar e começa a fazer com que você tenha comportamentos disfuncionais, até mesmo apresentando sintomas físicos nas crises de ansiedade, isso não é natural e precisa de um olhar específico. Primeiramente, como que nós podemos escapar então desse tipo de ansiedade? É importante você cuidar de alguns aspectos físicos da sua vida. Primeiro, cuide do seu sono. Estabeleça um tempo adequado para você dormir, para você descansar. Muitas vezes nós deixamos o sono como o último momento. Quando eu terminar de fazer tudo, eu vou dormir. Que tal você organizar as suas coisas no período que você tem disponível antes de dormir? É importante agendar esse horário. É importante também você ter atividade física, a prática dessas atividades. Já foi comprovado em diversos estudos que a atividade física é liberado hormônios, neurotransmissores importantes no nosso corpo, como serotonina e dopamina, que são responsáveis por uma sensação de prazer e bem-estar no nosso organismo. Então isso ajuda muito para quem tem ansiedade a trazer um sentimento de calma. Terceiro ponto, como está a sua rotina? Como você organiza a sua rotina? Será que você coloca muitas atividades e objetivos no mesmo dia? Será que isso não te traz uma ansiedade, uma pressão para você conseguir colocar em prática tudo isso? Talvez seja necessário você administrar melhor o seu tempo, a sua rotina e as atividades do seu dia a dia. E um quarto ponto extremamente importante: busque o autoconhecimento. É através dele e muitas vezes através de uma ajuda psicológica que nós podemos nos conhecer,
entender quais são os gatilhos principais que nos fazem desenvolver uma ansiedade, porque pode ser motivos de agora, mas também podem ser motivos lá atrás da sua história, no seu passado, que precisam ser trabalhados na raiz. Muito bem. Obrigado, Raine Aro, psicóloga. Muito obrigado pela participação. Show de bola. Aqui, mulher, vocês mandam bem demais da conta, sou mineiramente falando. Doutor Lucas, sobre essa questão aí como ela falou lá, de buscar terapia, já essas formas de lidar com a ansiedade. Qual que é o caminho aí pra gente? Fala pra gente aí. A pessoa, ela tem... Dá o caminho das pedras, porque todo mundo já pensa assim, se eu for procurar um médico, vai dar remédio. Ah, eu não quero tomar remédio porque eu não sou doido. Essa história ali é muito engraçado, né? A pessoa fala, não quero tomar remédio, não gosta de remédio. Quando toma o remédio começa a fazer efeito, ele não quer fazer o resto. Ele quer ficar só no remédio, ele não quer fazer atividade física mais, não quer fazer terapia, não quer mudar a alimentação. Primeira consulta é ótimo, né? Você conversa ali, a gente tem que fazer isso, eu tenho que fazer alimentação, vou ter que mudar a alimentação, vou ter que fazer atividade física. Não, a pessoa balança a cabeça, não, é mesmo, nossa, eu estou precisando mudar. Volta com o remédio fazendo efeito, aí que luta. Aí ele não quer fazer outra coisa além de tomar o remédio, né? A pessoa não quer tomar remédio, sabe quanto não precisa, não faz efeito. Só que o remédio, ele não é o tratamento, ele é uma estação de alguns tratamentos, né? Às vezes a pessoa está ali com um sofrimento intenso, um comprometimento muito grave ali da funcionalidade e é a indicação clássica de medicação. Mas o tratamento mesmo... são mudanças de hábitos, né? É a gente fortalecer o corpo. Eu tento colocar sempre na cabeça das pessoas assim, que não existe mente forte em corpo fraco, né? Em corpo mal cuidado, em corpo sedentário, né? Não fica, né? Não tem jeito. Alguns percebem, a maioria não, né? Mas como a gente não tem como... Deixa eu ver como é que eu ia me sentir agora se eu estivesse me exercitando e comendo melhor. Nossa, que diferença, né? Como a gente não tem como fazer isso, a gente acaba não vendo a diferença que isso faz. A gente acaba tendo que ver através de pesquisas, né? E pesquisa com quem se exercita a pessoa vive muito melhor do que quem é sedentário. Quem se alimenta bem vive muito melhor do que quem se alimenta mal. Quem dorme bem vive muito melhor, com muito mais qualidade, muito mais concentração. Namora melhor com a esposa. Namora melhor, muito melhor do que quem não tem esses hábitos, né? Então, a dificuldade é a gente ir colocando as pessoas para fazer isso que realmente importa, né? Mudar a forma de pensar, né? Às vezes ressignificar alguma coisa, né? Às vezes está dando o que a gente tem que trabalhar muitas vezes é dar um sentido à dor e ao sofrimento que a pessoa está vivendo, que ela acha que aquele é um negócio para ser evitado, mas algo para você aprender a lidar. A partir do momento que você lida com aquilo, acabou, né? Você não vai sofrer por aquilo mais, né? Então, a gente precisa ter essa parte mesmo dela mudar a forma dela enxergar o relacionamento, as pessoas, a vida, a forma como ela lida com as coisas, né? Não ficar enxergando só o lado negativo, mas a gente tem que organizar o físico também, até tratar a doença, suplementar o que tiver que suplementar, né? Tudo isso é muito importante para recuperar. Remédio vai lá, tira o sintoma e a pessoa acha que resolveu. Só que o objetivo do tratamento não é tirar sintoma, né? Tirar sintoma não tira a doença, né? Uma outra coisa que acontece demais também faz parte do que a gente está conversando aqui, mas é medo do que não existe, né? Tem gente que tem medo do que não existe. Isso gera uma ansiedade, gera uma dificuldade, uma tristeza. A pessoa não sai de casa. Eu tenho uma pessoa na minha família que ela não sai de casa e começa a ficar extremamente preocupada se o céu ficar nublado. Porque ela tem medo de chuva. E aí ela começa a sofrer 3 horas da tarde, porque o jornal falou que vai chover 7 horas da noite, e ela não atravessa a rua, ela não faz mais nada, ela paralisa. Isso é triste de ver pessoas, mas é o quadro que precisa ser tratado também, né? Sim, é o comportamento de segurança, né? Então eu tenho ali um medo de alguma coisa, eu faço algo que me alivia esse medo, né? Parece bom, né? Parece bom, né? Mas a gente não pode viver assim em função da doença, né? Transtorno clássico, né? E não é incomum a gente ver isso. Pós-pandemia, muitas crianças e adolescentes não conseguiam voltar para a escola. Elas não conseguiam retornar ao colégio, né? Muitas. E isso aconteceu com muita frequência. Agora a gente não está vendo isso tanto. Isso acontecia muito. Só que essa pessoa não tem controle sobre isso. Não adianta você chegar para ela explicar que, olha,
né? Quando o céu fecha, imediatamente o cérebro dispara e já prepara a pessoa para lidar com o perigo, só que não existe perigo. Só que não chega a ser um delírio. Pode acontecer? Pode, né? Mas 99,999% de probabilidade de não acontecer. Você falou de escolas aí, e no Brasil, infelizmente, estavam acontecendo muitos ataques a escolas também. E tinha muito pai preocupado de não levar o filho. Tem razão, faz sentido o medo, né? E quando faz sentido o medo, mas é necessário. Como é que a gente faz nessa situação? Um exemplo disso. É perigoso, é perigoso. Aconteceu na escola da cidade vizinha, um ataque à escola. Eu tenho que levar meu filho lá. Eu fico com medo, fico preocupado. Isso é ansiedade? Não é? E como vencer algo que eu tenho que vencer? Como faço? Sim, aí muita da abordagem, do tratamento, não é a gente ajudar a pessoa a assegurar que aquilo não vai acontecer, né? É a gente ajudar a pessoa a desenvolver a força pessoal no sentido de, olha, se acontecer, eu consigo lidar, né? Pode acontecer. Eu posso sair daqui e sofrer um acidente? Posso. Pode acontecer? Pode. Provavelmente não vai acontecer, se Deus quiser, não. Mas pode acontecer? Pode. Se acontecer, eu vou lidar, né? Eu às vezes dou um exemplo para as pessoas, falo, olha, a vida tem que continuar independentemente do que aconteça, né? Viajar com a família inteira, o ônibus bate, morre todo mundo, eu perco os dois braços, as duas pernas, a vida tem que continuar. É difícil, eu sei que é. Eu sei que precisa de muita ajuda, muito suporte, mas tem que continuar. O que vai adiantar eu ficar passando mal, convalescendo, né? Olha, eu não quero, não aceito desse jeito. Não adianta. Então, às vezes a pessoa, olha, pode acontecer algo? Pode, mas a vida tem que continuar. Eu não posso viver em torno da doença. Eu não vou deixar meu filho estudar. Olha, se ele não estudar, o que pode acontecer? Um tanto de coisa também. E vai acontecer, né? Com muito mais chance do que um atentado na escola dele. Então, é ajudar a pessoa a enxergar que, olha, se acontecer, eu posso lidar, né? A vida vai ter um risco, eu tenho que assumir, né? Não tem como eu viver num mundo que não tem risco, porque tem vários riscos. Tudo que a gente faz tem algum certo risco. E é legítimo a gente pensar também sobre esse cuidado do quanto, por exemplo, nós pais, aí eu vou falar assim, nós pais, homem e mulher, nós estamos adoecendo os meninos sobre esses contextos que a gente vê, a gente transfere esse medo, porque o número de crianças com ansiedade também está disparado, né, doutor? Sim. O Brasil, estatisticamente, é o país mais ansioso do mundo, né? Percentualmente, percentual de população, a gente está disparado na frente de todo mundo. O Brasil é o primeiro do ranking entre os países com transtorno de ansiedade. E isso a criança acaba aprendendo, né? Tem ali um componente genético, a criança pode ter também, já ter ali uma maior predisposição, mas ela acaba tendo gatilhos, né? Ela acaba aprendendo que chuva é perigoso, ela acaba aprendendo que sair sozinha é perigoso, né? Quando ela é criancinha, ok, é perigoso, mas ela não precisa continuar aprendendo isso depois, né? Porque ela está vendo o pai adulto com medo de sair de casa, né? Por que ela vai pensar da vida? Então, a gente tem que tomar esse cuidado, a gente tem que tomar um cuidado com essas situações, né? Para a gente não ficar inserindo medo na criança, né? Formando pessoas fracas, pessoas medrosas, né? Pessoas que ficam evitando tudo para se sentir bem, né? A gente tem que enfrentar e se sentir bem, né? A gente tem que se sentir bem baseado na nossa força de enfrentar os desafios, né? Não na nossa capacidade de evitá-los, né? É se desenvolver, é adquirir, é aumentar a nossa capacidade de resolver os problemas, de lidar com as situações, com os conflitos, problema no emprego, problema no relacionamento, para que a gente consiga transitar pelo mundo aí de uma forma de cabeça erguida, né? Com os desafios, com os perigos, mas se sentindo bem. Sensacional, Serginho. Palmas e mais palmas. Eu tenho certeza que esse programa pode ajudar muita gente. Amém. Porque, de fato, é o mal do século mesmo. Nós estamos vivendo aí e tem muita gente. Na igreja você percebe gente assim, nos aconselhamentos você percebe gente com essa situação. Eu tenho certeza que foi uma bênção. Quero te agradecer, obrigado demais por ter participado do nosso programa, ter aqui vindo, investido seu tempo aqui para abençoar muitas pessoas. Obrigado, valeu demais, meu irmão, você é uma bênção. Serginho, vamos deixar o pessoal dormir de casa? Vamos, mas bora lá. Vambora? O pessoal os maridos têm que namorar. Tem também. Chegamos ao final de mais um programa. Que Deus abençoe a vida de vocês. Passe esse programa, todas essas informações para todo mundo. E semana que vem nós temos mais um encontro neste mesmo local, neste mesmo canal, neste mesmo horário. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família e até lá.